cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos aqui na igreja estão estudando uma carta, ela é bem pequena, comparado à Bíblia como um todo, né? Tem 6 capítulos, mas nesses 6 capítulos nós temos um reino de informações. São muitas informações que nós encontramos aqui em Efésios. Antes de começar a leitura e a exposição da palavra, eu agradeço à igreja pelas orações ao longo desses anos, em virtude do câncer que eu tive, o câncer de pâncreas. Ele é um câncer que é quase uma certidão de óbito, porque quando ele surge na vida da pessoa, a pessoa normalmente tem poucos meses de vida. E no final do ano de 2020, terminamos o ano em suspeita apenas. Em 8 de janeiro de 2021, foi confirmado que eu estava com câncer no pâncreas, e a confirmação veio por um exame que me causou pancreatite aguda, necrosante. Passei uns meses internado no hospital, em tratamento, e isso também adiou a cirurgia, e também as questões relacionadas à pandemia também adiaram a cirurgia. Eu pesava 100 quilos, hoje eu estou pesando 75, mas contando até a cirurgia 14 de maio de 21, até terminar novembro de 2021, eu pesava 60 quilos, então eu perdi um total de 40 quilos, contando a cirurgia e a quimioterapia. E as orações dos irmãos me sustentaram em todos os sentidos. Deus é bom, e Deus permitiu que o câncer fosse totalmente retirado, sem nenhuma margem de algum câncer em volta, sem nada. Uma porção do estômago, uma porção do intestino, a vesícula, a primeira porção do intestino que foi retirada, encanamento novo, e agora Deus tem me abençoado com melhoras a cada dia. Eu não pude voltar ao trabalho em virtude das minhas condições físicas. Eu estava até conversando com o irmão Lacir, ele falou que ele está fazendo academia e faz não sei quanto tempo de exercício. Na fisioterapia, que já estou para 2 anos em fisioterapia, eu já consigo fazer 5 minutos de bicicleta e 5 de esteira, sem cair em exaustão. Dia 26 de fevereiro, completou 1 ano que eu não desmaio em relação à exaustão, em relação a todo o meu quadro. Então, para mim, a cada dia, se melhora, melhora mais. Aquele ditado popular que fala que se melhorar estraga, comigo não funciona, porque se melhorar, vai melhorar um pouco mais. E Deus nos tem abençoado com toda sorte de riquezas espirituais ao longo desse tempo, e muitas pessoas, muitas igrejas oraram. Eu sei que muitos irmãos aqui presentes também oraram, continuam orando por mim, eu sou grato. E aqueles que ainda não oraram por mim, orem, por gentileza. As misericórdias de Deus nos alcançam a todos nós, e o Senhor nosso Deus é louvado e glorificado quando nós oramos a Ele. Antes de nós lermos aqui a palavra de Deus e irmos para o nosso estudo, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós te damos graças por esse ajuntamento, pois nós estamos reunidos como igreja em nome do Senhor Jesus Cristo para o louvor da sua glória. E nesta reunião, Senhor, nós temos a palavra de Deus em nosso meio, temos o Espírito Santo vivendo em nosso coração, Cristo habitando no nosso coração. E é por meio de todos esses fatores que nós sabemos que o Senhor pode nos ensinar a Tua palavra
para que nós possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por este dia maravilhoso, por nossas vidas e por esse momento que passamos a desfrutar juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 21, é a parte que me cabe com o tema oração. Entretanto, vamos ler a partir do versículo 13, pois ele traz também informações relevantes para o nosso texto. Efésios 3, verso 13, na edição revista e atualizada de Almeida, diz assim: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A palavra de Deus, ela tem muitas traduções. Esta aqui é uma tradução. Se você tem Almeida, Revista e Corrigida, Nova Versão Internacional, a NVI, são traduções da palavra de Deus. Cada tradução da palavra de Deus segue um esquema próprio de tradução. Almeida, Revista Atualizada, Revista e Corrigida, procura fazer a tradução da palavra de Deus literalmente. Então, se a palavra de Deus usou a palavra equivalente a coração, então nós teremos aqui a palavra coração. Mas existem traduções que elas fazem adaptações para que as pessoas se sintam mais confortáveis na leitura da palavra de Deus conforme o tempo em que nós estamos. Entretanto, para esse texto aqui, a palavra de Deus na nova tradução, na linguagem de hoje, ela é mais fácil de ser compreendida, porque para esse trecho da palavra de Deus, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é bem direta nas explicações com as palavras que ela traz. Então, traz umas diferenças. Diz assim na nova tradução na linguagem de hoje, a partir do verso 13, você acompanha na sua Bíblia. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Reparem que aqui nós temos desfalecer na versão Almeida atualizada e corrigida, e nós temos desanimar na nova tradução na linguagem de hoje. Então perceba que conforme a Bíblia que você usar, a própria Bíblia vai ensinar você a entender a própria Bíblia. Então, a nova tradução na linguagem de hoje continua dizendo aqui, então, no verso 13, que traz benefício, enquanto que
nós lemos que traz glória, é a glória do crente, as tribulações que Paulo sofreu. E aí continua na Nova Tradução, na linguagem de hoje, verso 14. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, dada a riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Eu vou manter a água lá embaixo, porque eu sou tão desastrado, é capaz de eu derrubar essa água aqui. Nós encontramos então aqui duas traduções da palavra de Deus que nos auxiliam bastante no nosso entendimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta, como os irmãos já sabem, de dentro da cadeia. Ele foi preso simplesmente porque ele cria e pregava o evangelho da salvação. É por isso que ele foi preso. No texto da carta de Paulo aos Efésios, Paulo defende diversos pontos. O primeiro é que a graça de Deus trouxe à existência uma igreja unida. Significa que igreja não existia. Segundo, em Cristo, cristãos e judeus, ou melhor dizendo, gentios e judeus, ou melhor dizendo, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo encontram o seu verdadeiro lugar, independente de cor, de raça, de etnia, de nacionalidade. Terceiro, a unidade é nada menos que o corpo de Cristo, falando literalmente e falando figurativamente. Quarto, o estar em Cristo traz consigo o ser um novo homem. Então, estar em Cristo permite que a pessoa seja uma nova humanidade. Se hoje tem alguém aqui que não falou de público que recebeu o Senhor Jesus Cristo, e ao final desse tempo juntos a pessoa diga, eu recebi o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é uma nova criatura a partir de agora. Ela não é uma nova criatura que vai, não, ela agora já é uma nova criatura. Romanos fala que essa pessoa é servo de Deus, mas ela não serviu em nada, ela acabou de aceitar Jesus? Sim, mas ela é servo de Deus, como diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6 e 7, porque na posição que ela está diante de Deus, ela é servo de Deus, ela é filha de Deus. Quinto ponto, esse novo homem, e consequentemente essa nova humanidade, ela é criada pela obra reconciliadora de Cristo na cruz. Não existe outra obra, não existe um doutor, não existe um escritor, não existe acordos, não existe nada disso.
pessoa não está regida por leis, por normas, não. A pessoa tem Cristo como tem Cristo. Quem tem Cristo, então, ela foi reconciliada com Deus por meio da cruz de Cristo. Ao reconciliar o homem pecador com Deus, Cristo reuniu os judeus e gentios em uma família, a família de Deus como irmãos. Então, todos que estão em Cristo pertencem a uma mesma família. Família, o conceito bíblico de família é o marido e a esposa. O marido e a esposa formam uma família. Se o marido e a esposa têm filhos, os filhos fazem parte dessa família. É uma outra família. Quando um filho e uma filha casam, eles se tornam uma nova família. Se não, todas as pessoas que nós conhecemos das nossas famílias não seriam também chamados de parentes. Nossa família, então, biblicamente falando, o marido e a mulher que são uma só carne que formam uma família. Certo? O seu tio é seu parente, a sua tia é sua parente, e assim sucessivamente. Em Deus, não. Em Deus, todos são família, sem distinção. Então, se você repare bem a perspectiva que Paulo dá nas Escrituras nesse sentido, é totalmente contra os costumes da época. Era uma novidade tremenda, mas essa é a verdade de Cristo. E como diz a palavra de Deus no Evangelho de João, a verdade é Cristo e a Igreja são a única entidade indivisível e indissociável. Cristo é a cabeça e a Igreja é o corpo. Paulo ainda fala em Romanos, capítulo 12, e outros textos de Coríntios, que esse corpo é composto por muitos membros, porém esses membros são unidos e interdependentes. Mediante a explicação que encontramos em Efésios, isso representa de uma vez por todas o que significa igreja. Nós, como corpo de Cristo, e Cristo, a nossa cabeça. E isso vai ajudar você a entender quando o apóstolo Paulo fala-nos aqui, no finalzinho do capítulo 5, a respeito do relacionamento entre marido e mulher. E ele diz que ele se refere a um grande mistério, que isso guarda a relação entre Cristo e a Igreja. Então, nessa perspectiva, uma vez que a Igreja é a noiva de Cristo, a noiva de Cristo, então deve respeitar Cristo. E dessa maneira você vai começar a olhar a palavra de Deus da maneira que a palavra de Deus deseja que você olhe. A igreja participa da vida celestial do seu Senhor exaltado. E quando a igreja participa celestemente de Cristo, a igreja tem uma qualidade que é totalmente fora do tempo, uma qualidade atemporal. E essa vida de igreja fala muito profundamente ao nosso coração sobre o modo como nós devemos viver, andar e imitar a Deus. Todos nós juntos em Cristo, não há mais diferença. Não importa se você me conheceu hoje, eu também sou sua família em Cristo. Não é à toa que em outros textos bíblicos acredito que quando do corpo de Cristo padece, todo o corpo também
vai te ajudar a entender muitas outras coisas. Bom, nós encontramos aqui explicações a respeito do Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele não é somente o pagamento adiantado que nós recebemos para o descanso do Senhor. Se partirmos agora, estaremos no descanso do Senhor. Eu tinha plena confiança quando eu fui submetido àquela cirurgia, passou o dia inteiro lá, eles passaram trabalhando o dia inteiro. Eu tinha plena segurança de que se eu não acordasse nesse mundo, eu estaria com o meu Senhor. Tinha plena confiança, plena certeza. E eu tinha certeza também de que Deus queria que eu estivesse lá naquele lugar onde eu estava. Pude conversar com diversas pessoas, uma delas uma enfermeira que compartilhou comigo que já há anos não estava em comunhão, porque ela tem um problema conjugal e a igreja não resolveu o problema conjugal dela, e o marido dela até abandonou, casou com outra mulher, e ficou uma situação terrível. Aquela mulher que tinha um ministério na igreja, que tinha um ministério no mundo, e Deus me abençoou que muito antes de eu fazer a cirurgia, já no término daqueles meses que eu fiquei internado por causa da pancreatite, aquela enfermeira, pela graça de Deus, ela já estava congregando, ela já estava orando, ela estava feliz, ela andava pelos corredores louvando a Deus. Deus queria que eu estivesse lá. Eu passei por um problema médico importante, sim, mas eu não fiquei chateado com Deus, não. Eu não fiquei com medo, não. No primeiro momento que me deram a notícia, o médico que deu a notícia falou, no primeiro momento, olha, a equipe de cirurgia oncológica está vindo falar com vocês. Na hora que deu uma ânsia de vômito, e o médico falando para mim, você não pode vomitar, porque você colocou um estente ali no seu, perto do pâncreas, para que o líquido da vida se passasse. Eu estava amarelo, com icterícia, eu não podia vomitar. E na hora, tive aquela ânsia, e na hora eu pedi ajuda ao Senhor. Antes de levantar do chão, quando eu estava inclinado ali, eu já estava melhor. Deus é o nosso socorro, bem presente, no meio da tribulação. Mas o que você tem passado de tribulação na sua vida, e você não tem percebido a mão poderosa de Deus atuando? O Espírito Santo não é somente a entrada paga adiantada do descanso do Senhor, mas ele também é a confirmação da posse de propriedade que Deus tem sobre nós. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E por meio do Espírito Santo nós temos a unção do Senhor que nos ensina sobre todo o caminho da verdade, segundo está escrito no João. Essa garantia é uma garantia de qualidade de vida que teremos na glória do Senhor. Mas é uma qualidade de vida que já podemos e devemos experimentar agora nessa vida que nós vivemos. A forte doutrina é ensinada em Efésios, capítulo 1, capítulo 2, e terminando aqui o capítulo 3, leva o crente a compreender que a sua vida física, vivida agora na carne, neste tabernáculo, deve ser uma vida agradável a Deus. É uma vida vivida no corpo de Cristo. Esse corpo já não é mais meu. Esse corpo passa a ser então o tabernáculo de Deus. Deus passou a colocar, Deus colocou o Espírito Santo em mim quando eu criei no Senhor Jesus Cristo. Esse é o selo de propriedade do Senhor sobre nossa vida. Ser agradável a Deus
mediante a palavra de Deus. E agora você se analisa se você está sendo agradável a Deus perante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem falado em seu coração ao longo de toda a sua vida. E hoje também, mediante esses trechos que nós vamos meditar. Segundo ponto, ser agradável a Deus por meio da revelação do Redentor Jesus Cristo em nosso viver diário, no nosso dia a dia, na nossa vida no lar, no trabalho, na escola, nas nossas decisões. Terceiro lugar, com o apoio da unção que recebemos do Espírito Santo, nós podemos viver de maneira a agradar a Deus. Todos nós somos chamados a andar na luz de uma santa conduta, imitando a Deus. Cristo adquiriu posse sobre nós e nós estamos aguardando o resgate dessa propriedade. E enquanto aguardamos esse resgate, nós devemos andar com Deus. Noé ilustra bem claramente elementos essenciais da vida do crente que decide andar com Deus. Havendo tempo, a gente medita sobre isso. Efésios capítulo 3, verso 13 diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Desfaleçais guarda significado e sentido daquele que é influenciado de modo negativo por um resultado de alguma coisa. Ou seja, as tribulações passadas pelo apóstolo Paulo poderiam ser motivo para deixar os cristãos sem ânimo. Eu arrisquei falar a respeito da minha condição de saúde, mas confiante no Senhor, que nenhum de nós vai colocar nossa atenção nisso. Porque se a gente colocar a nossa atenção nisso, a gente vai pensar em problemas e situações e não na palavra de Deus. E nós vamos fazer exatamente o que o apóstolo Paulo temia: deixar que as circunstâncias rejam as nossas vidas. E nós não podemos fazer isso. A minha mãe, ela vai completar esse ano 83 anos. Esse ano. A minha mãe, ela chorava quando eu falei a palavra: mãe, estou com câncer. Quando eu falei a palavra câncer, a minha mãe chorava de berrar alto. Ela deu muito trabalho. Eu tive que confortar ela, tive que ajudar a Rita, eu tive que me ajudar. E as circunstâncias não podem controlar a vida do cristão. E se as circunstâncias controlam a vida do cristão, vai acontecer exatamente isso: desfaleçares ou desanimar traz um sentido do original grego de ser fraco ou mau. Olha a distância entre as duas coisas: ser fraco ou mau. O que é pior? Por implicação, falhar no coração. Sabe quando a gente peca contra Deus no próprio coração? O apóstolo Paulo receava que todas as tribulações que ele estava sofrendo, em especial estar preso na cadeia, era motivo para trazer uma falha no coração do cristão, a ponto dele dizer: olha, mas o homem criminoso está na cadeia. Ele manda essas cartas, que ele fala de santidade para nós. Vocês acham que o apóstolo Paulo não enfrentou pessoas que queriam desacreditar no ministério dele? Com certeza, em tons muito piores. Se desfaleçais e desanimar traz o sentido da pessoa
seu coração, então você vai perceber que aquele desânimo que muitas pessoas se deixam reger por ele é pecado. E você deve tratar isso com Deus. E tratar isso com Deus, pedir perdão a Deus. Não se deixar dominar pelas circunstâncias. E seguir em frente com Deus. Seguir em frente com Jesus. Não olhar para trás. Se você puder, eu acho que projeta aqui a palavra de Deus, né? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, nós encontramos essa mesma expressão, essa mesma palavra. Pelo que tem este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Esse trecho guarda a relação direta em cumprir o ministério com fidelidade. Eu e a Netinha passamos um bom tempo na escola bíblica dominical e cuidamos então da escola muito velha. Já passamos por experiência lá que nós não tínhamos condições para nada, para fazer um lanche, para nada. E oramos, pedimos ao Senhor, e os irmãos se ofereceram, os irmãos se moveram, a igreja foi movida pelo Senhor para que aquele ministério pudesse ser suprido em todas as suas necessidades. Percebam bem, nós temos 40 pessoas aqui hoje, não sei, digamos que sejam 40, 50 pessoas hoje aqui. Nós temos então aqui servos e adoradores de Deus, cristãos. A cada um de nós, Deus concedeu dons espirituais para nós usarmos, para nós edificarmos o corpo de Cristo. Então, não se minimize. Você tem dons espirituais e você vai ter lutas ministeriais. E nessas lutas ministeriais, não desfaleceremos, ficaremos firmes no Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse versículo se relaciona não desanimar com a renovação do homem interior, assim como o sentido está relacionado a problemas e aflições. É a mesma palavra utilizada por Paulo aqui em não desfaleçais. Então, Paulo estava preocupado, ou a sua intenção era que as pessoas não falhassem no próprio coração. Lucas 18, verso 1, o Senhor Jesus, nós encontramos o seguinte contexto. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Incrível nós encontrarmos o versículo como esse na palavra de Deus, que está falando para você e para mim, todos nós aqui, individualmente, nós temos de ter uma vida de oração. É implícito em nós. Não ter uma vida de oração, você ter propriedade exclusiva de Deus, é viver em conflito, a carne, o ser humano, com o novo homem, a nova criatura, porque a nova criatura conversa com Deus, como conversamos aqui de Tessalonicenses 5:17, se não me falha a memória, orar sem cessar. A nova criatura é feita para servir a Deus. E o Senhor Jesus
Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E aqui a palavra cansar, está cansado de fazer o bem. Muitos crentes ficam cansados de fazer o bem. Porque fazem o bem, fazem o bem, fazem o bem, e o mundo só lhe dá, só lhe paga, só lhe torna, não é bem. Mas o que poderíamos desejar nesse mundo, que perseguiu e crucificou o nosso Senhor, por que seríamos diferentes? Por que seríamos melhores do que o nosso Mestre, do que o Senhor Jesus Cristo? Não nos cansemos de fazer o bem e ponto. Quando a gente se cansar de fazer o bem, tome atitude, se levante-se, vai lá e faça o bem. Arrependa-se do seu coração. Não permita que a sua velha natureza faça com que você falhe no seu coração. Não se canse de fazer o bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não deixar de fazer o bem como prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos. É o que esse trecho, contextualizando o Tessalonicenses, quer nos trazer. E a última ocorrência de desfalecer, nós lemos aqui em Efésios capítulo 3, verso 13. Portanto, os peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa vida. Fazendo uma ligação interna entre as palavras aqui nos versículos, nós encontramos não desfalecer, ligado no versículo 16, com o homem interior. Então nós temos não desfalecer onde? No homem interior. Onde isso ocorre? No nosso pensamento, versículo 20. E o que tem, e o que deveria ter em abundância? Versículo 19, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então esse é um rumo. Esse é um norte, essa é uma direção. Quando você estiver cansado de fazer o bem, você pense. Isso compreende o amor de Cristo? Cabe uma responsabilidade humana nossa, doutrina da responsabilidade, palavra de Deus. Cabe uma responsabilidade humana nossa em não nos deixar abater. Claro, a gente vai topar o pé no chão, uma pedra, arrancar a unha, e vai gritar, oh, glória a Deus! Não, a gente vai gritar, está doendo. E claro, alguns vão chorar, a gente chorava muito quando era criança, né? A gente fica adulto, parece que acabou as lágrimas, não é nada, tem gente que chora, se emociona, louvado seja Deus. A nova criação, essa nova criatura é sensível. A compreensão o amor de Deus em nossos corações só pode ser alcançado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então, cada atitude nossa deve ser pautada pelo amor de Cristo. Assim, podemos entender glória a Deus. É o objetivo desse pequeno trecho. São só 2 parágrafos. Esse é o objetivo dessa oração, entender glória a Deus. Aí observamos o verso 20 e 21, é chamado de doxologia. A palavra doxo, ela vem do grego e ela significa glória. Logia significa palavra. Doxologia significa, então, uma palavra de glória, uma palavra de louvor. Observe no verso 20 e 21. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja de Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Muitos irmãos fazem uma doxologia cristã. Muitos de nós cantamos hinos que são doxologia, ou seja, são puramente adoração a Deus. Tem como colocar o hino 500 para a gente olhar na tela? O hino de número 500 é uma doxologia. Assim, é igual, né? Isso é mesmo. Repare a adoração, completa adoração. Eu tenho experiência cristã aqui. Repare, não tem pregação do Evangelho aqui. Saudai o Salvador Jesus, seu nome celebrai, no mundo proclamamos. Assim. Com glória, 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 com glória, com glória. Percebe? Isso é doxologia. A doxologia, o apóstolo Paulo usou aqui, e esse modelo de doxologia aparece em Romanos capítulo 16, verso 25 a 27, e também em Judas, verso 24 e 25. Só essas três doxologias são semelhantes. Existem muitas outras doxologias. Você deve conhecer o hino que nós cantamos no cântico, ao único que é digno de receber. Sabe? É uma doxologia. Ao único que é digno de receber. Me ajuda. Vamos ler. A glória, a força e o poder, o Deus eterno, imortal. Estamos adorando a Deus só de falar essas palavras. Honra seja ao Cordeiro. Lembra? Então nós temos essa doxologia no nosso verdiário. Tem irmãos e irmãs que nas suas orações colocam uma doxologia. Muitas vezes, antes de fazer um período de oração, aquela pessoa faz um começo da sua oração apenas de adoração e ora adorando ao Senhor, ao Criador de todas as coisas do céu e da terra, aquele que nos fez, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço do nosso pecado na cruz e que o ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. É uma adoração. E aí então a pessoa olha, quero perceber meu irmão, meu mente, quero orar por aquele, assim. Nós vemos a ligação de glória nesse trecho no verso 13, que nós vemos a vossa glória, que é a do cristão. Nós vemos o verso 16, segundo a riqueza da sua glória em relação ao Deus Pai. Nós olhamos para o verso 21, a Ele seja glória na Igreja em Cristo Jesus. Amém. E isso é a glória para o Pai. Portanto, falar com Deus em oração é o que Deus deseja de cada um de nós. E dessa maneira, com as nossas palavras,
jogadas pelas ruas. Jorge Miller viu a necessidade de amparar essas crianças e criou o seu primeiro orfanato para meninas. E Jorge Miller, no seu primeiro dia, não teve uma menina para ir morar no seu orfanato. Ele falou: alguma coisa certa. E ele entendeu: eu não pedi a Deus. Ele foi lá, orou e pediu ao Senhor que enviasse as crianças. No segundo dia, já havia crianças no seu orfanato. Passado muito tempo, Jorge Miller criou escolas, orfanatos, tanto para meninos quanto para meninas. E Jorge Miller morreu. Ele descansa no Senhor. Assim como eu e você, se passarmos pela morte, vamos descansar no Senhor. Hoje nós estamos aguardando a ressurreição. Não, estamos aguardando o arrebatamento, pois a ressurreição será daqueles que dormem no Senhor. E todos nós encontraremos com o Senhor Jesus nos anos. Não é isso? Agora, Jorge Miller, depois de muito tempo que havia morrido, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E você conhece a história. A Inglaterra foi largamente bombardeada pela Alemanha. Largamente. E os jornais, naquela ocasião, escreveram: nenhuma vidraça de nenhum dos orfanatos foi queimado. Um vidro. Vida de oração. Por quanto tempo Deus faz misericórdia? Quantas gerações? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Meu irmão e irmã, se você não tem uma vida de oração, é hora de você fazer a lista aqui da igreja, é hora de você colocar seus parentes em uma lista, é hora de você compartilhar com os irmãos listas de oração, e é hora de você lutar contra si mesmo, porque o fato de você não ter uma vida de oração vai contra a natureza de Deus. Deus quer que você fale com Ele sempre. E falar com Ele sempre é também deixar um tempo especial para orar ao Senhor. Versículo 14, o apóstolo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, muitas passagens bíblicas, são várias as passagens bíblicas, não dá para resolver todas, dizem que os crentes daquela época oravam muito tempo, em certos momentos. Quando o apóstolo Paulo estava reunido com eles, muitas vezes, às vezes na praia, se despedindo, o apóstolo Paulo se ajoelhava. Mas eu quero que você entenda um pouco dessa palavra que ele usa, me ponho. Essa palavra que ele usa é uma palavra, a tradução dela é eu me curvo. Eu estou curvado. Ajoelhado. Para orar. Curvado. Porque diante de mim, meu Deus, és eu oro. Eu rendo glória. Por várias vezes o apóstolo Paulo ajoelhou-se, como você pode ajoelhar aqui hoje, na sua casa. Eu e a Betinho fazemos devocional logo que tomamos café da manhã. E nós oramos sentados. Pode, sim, a palavra de Deus não diz que a gente obrigatoriamente precisa ter uma posição para orar. Mas vamos considerar
perseverar. A preocupação do apóstolo Paulo era que aqueles crentes fossem falhar no coração. E ele está em um momento que ele redigiu uma carta que parte do objetivo dessa carta é fazer com que esses crentes não desfaleçam no coração. E ele está falando, o apóstolo, com Deus, na sua intimidade. Esse trecho da palavra de Deus, eu acredito, está traduzindo correto. Eu me ajoelho, me ponho os joelhos diante do Pai. Está corretíssimo. Mas nesse trecho que eu creio que a tradução me curva, ele é bem mais adequado, porque o apóstolo Paulo, quando teve a sensibilidade de ver as igrejas com essa possibilidade de falharem no coração, ele orou a Deus. E Deus colocou no coração dele que ele precisava também escrever. E nesse momento ele escreveu que ele estava de joelhos diante do Pai, mas ele escreveu no original que ele se curvava de joelhos perante o Pai. Tem igrejas que têm o costume de, ao ler a Bíblia, todos ficarem em pé em reverência à palavra de Deus. Tem igrejas que, ao ler a Bíblia, todos se ajoelham em reverência à palavra de Deus. A reverência que está no seu coração está de acordo com a sua fé. Quando você está no segredo do seu quarto, secretamente orando, você está reverentemente adorando a Deus, até mesmo no seu corpo. Quando você está em público, minhas orações públicas são uma lástima. Eu erro o nome das pessoas. O pessoal fala assim, não, ora pelo nome ali que está fazendo aniversário. Esqueço de orar para aquela pessoa que fez aniversário. Acabou de falar para mim que em oração pública acontecem essas coisas. Acontece. Mas tem orações públicas de alguns irmãos que eles fazem uma doxologia perfeita. E nunca nem estudou o que é doxologia. E nem precisa. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Tenha uma vida de oração. Todos nós, somos uma única família de Deus, prontos e feitos para adorar ao Senhor. Quando no versículo 15 nós encontramos de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, nós vemos que parte da nossa família não está mais aqui. E o que nós vemos em Efésios, nós entendemos que esse mundo celestial existe. E existe esse mundo que nós estamos aqui. E tanto esse mundo celestial existe, como existe uma batalha espiritual, que é também falado em Efésios. E também falado em Efésios, como nós devemos ser protegidos por Deus, e fala da armadura de Deus. E se existe esse mundo celestial, uma parte da nossa família está no céu. Todos que compõem a igreja de Cristo estão em Cristo. Se já morreram essa vida que nós temos, dormem no Senhor aguardando a primeira ressurreição. Se hoje à noite entrar alguém aqui, pregar o Evangelho, e essa pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo, a igreja vai ser acrescentada de mais uma pessoa na família de Deus e no céu, no mundo celestial. Então, essa família, ela está em crescimento. E essa família que está em crescimento é
Deus criou ou passou, trouxe à existência a igreja. Você percebe que implicitamente, quando nós falamos disso, pensamos sobre esse assunto, Hebreus 10, 25, quando fala, não deixemos de cooperar com a costura de Deus. Participar das reuniões dos santos, onde os santos estão aqui reunidos, todos nós aqui santos, separados por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Alguns deixam de se reunir, é verdade, mas eu e você, nós que estamos aqui, que fazemos parte dessa família, devemos motivar uns aos outros a permanecer firmes na comunhão com o Senhor na igreja local onde nós nos reunimos. Isso tem um reflexo na família celestial. Nós encontramos então a nossa posição aqui na igreja, todos nós nivelados na cruz, todos nós. Tanto os irmãos que já dormem no Senhor, que aguardam a ressurreição, assim como nós também estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. E a partir de agora, como o versículo nos diz aqui, de quem toma um nome toda a família, nós passamos a ter um novo nome. Atos 11, verso 26. Em Atos 11, verso 26, está escrito o seguinte: tendo encontrado, levou para Antioquia, e, por todo um ano, se reuniram naquela igreja. Implica bem os sentidos de todas as palavras. Eles se reuniram, passaram todo aquele ano, e na igreja. Não foi aquela pessoa, será que encaixa aquela pessoa que diz assim, mas eu não preciso de igreja para estar com Deus? Será que encaixa nisso? Se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosamente. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Esse é o nosso novo nome aqui. Cristão e cristão. Nós temos diante de nós toda uma família. Se você tem um carro velho e acha que aquele carro é uma família, você gasta mais dinheiro com um carro aqui com você, você tem toda uma família para cuidar. Se você nunca orou pelo irmão Eduardo aqui na igreja, eu sou muito chamado de Tidu, pode chamar de Tidu como bem, mas eu estou ficando velho mesmo. E é tão bom tirar foto hoje em dia. Eu aprendi a falar foto para de retrato, porque a gente tira retrato. Né? E agora eu olho nos retratos, eu me vejo, eu me vi. Domingo passado fui numa reunião de ação de graça, tirar um retrato, estava de costas, eu falei, quem que era? Nossa, mas uma roupa tão parecida com a minha. Era eu. Como é bom, né? A gente ter uma autoimagem, né? E a gente vê como nós estamos no tempo, da maneira como deve ser vista. Não é verdade? E eu sou parte da sua família. Você é parte da minha família, família de Deus. É parte, então, agora, a partir de agora, nós todos somos cristãos, interceder uns pelos outros. Verso 16. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, nós observamos aqui que nós recebemos um novo nome, que a riqueza da glória de Deus nos é concedida. O objetivo é fortalecer nosso coração com poder. Essa palavra poder
vós o Espírito Santo. E nós encontramos aqui que, segundo a riqueza da glória de Deus, nos é concedido força, nós somos fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior. Quem não tem o Espírito Santo? Como faz? É fortalecido no homem interior? Não é fortalecido no homem interior. Quem não tem o Espírito Santo está morto em seus delitos e seus pecados. Espiritualmente, essa pessoa está morta. Vive a vida natural. Não pode compreender as coisas espirituais. Mateus capítulo 6, verso 13. A oração do Senhor Jesus, verso 13, termina assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para Deus. Nós vemos aqui o poder agindo em nós, não nos permitindo cair em tentação, ou seja, ficar caídos, prostrados, largados, jogados. Digamos que seja um pecado voluntário cometido. Você tem vontade de fazer aquele pecado, você caiu. Mas Deus não vai deixar você cair. Mesmo o pecado voluntário, o Espírito Santo vai fazer o seu pecado para que você possa se arrepender, pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. E Deus tem perdão para nós, 1 João 1, verso 9, Deus tem perdão para nós, para nos purificar de todo pecado, diz 1 João 1. Agora vamos dizer que a pessoa, o crente, cometeu um pecado não voluntário. Esse poder que o Senhor Jesus fala em Mateus 6, 13, o poder que nos é concedido conforme Efésios 3, 16, será que ele vai deixar de agir? Não. Se aquela pessoa cometer um pecado não voluntário, Deus também não vai deixar aquela pessoa largar, cair. Eu preciso confiar em Deus. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou orar por mim, mas eu preciso confiar em Deus. E saber que Deus tem uma hora e um momento para tudo. Salmo 28, verso 8. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Quem é a nossa força, Senhor Deus? Isaías 40, verso 29 a 31. Eu espero que você tenha na sua Bíblia. Isaías 40, a partir do verso 29, diz assim: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como aves, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando eu voltei para a casa da cirurgia, eu fiquei um pouco mais de uma semana na UTI, depois, vamos dizer, uns 15 dias de tratamento. Aí me entregaram de volta para a rotina. Eu falava assim, e agora? Eu não sei, me entregaram para ela. Caminhei até o carro, a gente falando, não, eu trago o carro aqui, espera, sim, fica. Não, o Senhor, eu vou, eu amo, eu chego lá, só mais um pouco. Pois é, quando eu cheguei,
cheguei, que eu lembrei, eu achei que eu fosse bom. Eu estava tão exausto, que só o meu olho funcionava. O resto estava tudo parado ali. Demorou para eu ter. Será que isso diz que a palavra é mentirosa? Que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas? Eu não tinha minhas forças renovadas. Eu fiquei exausto. O processo de exaustão é tão sério que a última vez que eu desmaiei tem um ano, foi dia 26 de fevereiro, contando os dias até chegar ao ano. E pela glória de Deus, na força do seu poder, para a honra e glória dele, eu não vou mais tocar. Estou curado do câncer. A glória de Deus. Eu esperei no Senhor, e vou continuar esperando no Senhor. Mesmo que o meu homem exterior se corrompa e se debilite, eu, o meu homem interior aqui, eu vou esperar no Senhor. Vou me manter não desfalecido como era a preocupação do apóstolo sobre nós, sobre nossas vidas, a preocupação de Deus sobre nós, mas animado no Senhor. Romanos 7:22, porque durante o homem interior tem prazer na lei de Deus. Romanos 9, verso 22 a 24 diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia. Louvado seja Deus, que para a glória preparou de antemão. Efésios fala isso, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quais são as riquezas da glória de Deus que você tem experimentado? Nós encontramos então que a palavra de Deus tem uma preocupação especial em nós, não mantermos a aparência, mas mantermos a nossa essência em Deus, mantermos pessoa interior em virtude diante de Deus e mantermos firmes. É nossa responsabilidade, não tem uma responsabilidade única. Por outro lado, isso só pode acontecer por causa da ação do Espírito Santo, Deus da promessa de que Deus vem nos buscar. Também, primeiro João diz que o Espírito Santo é a unção que nos ensina sobre toda a verdade. Então, se de um lado temos uma responsabilidade que não podemos humanamente cumprir sozinhos, por cima de nós, ao redor de nós, junto conosco, no nosso coração, habita Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, pelo Espírito Santo. Essa é a verdade bíblica. É isso que nos liberta de desanimarmos, de desfalecermos. Apóstolo Paulo passou diversas tribulações. O tempo não dá para dissertar sobre todas elas, mas quando ele conversou com o Senhor, em uma das vezes que o navio afundou, antes de afundar, ele conversou com o Senhor, e ele disse para todos: Deus me falou que ninguém vai morrer. Deus me falou que vai preservar a vida de todos, mas vamos perder tudo que temos aqui. E ninguém se perdeu. Aquele homem que estava na voragem do mar, será que estava em fraqueza, humanamente falando? Com certeza. Mas aquela pessoa interior, salva em Cristo, refeita para ser a imagem e semelhança do Senhor, estava ali firme. Cabe a nós não desfalecermos do nosso homem interior, colocarmos o nosso pensamento no amor de
tendas. Deus habitou em tendas. E depois que Deus habitou em tendas, Salomão fez um templo. Deus habitou naquele templo. Todas aqueles utensílios, todos aqueles mobiliários, tudo que foi feito no tabernáculo, todas as peças para fazer a adoração do Senhor, para fazer o sacrifício, tudo, a roupa do sacerdote, tudo, são coisas que se discernem espiritualmente. E é onde Deus habitou, em Cristo. Onde Deus habita? Em nosso coração. A habitação de Deus agora é em nosso coração. Nós somos agora, o nosso coração nos é concedido viver Jesus Cristo. Tem um livro que diz: em seus passos o que faria Jesus? Ao ver-se como uma decisão difícil na sua vida, pense no amor de Deus. Se aquela situação contempla o amor de Deus. Se Jesus tomaria uma decisão X ou Y, e se Jesus faria determinada coisa pela fé, habita Cristo em nosso coração, pela fé, você não vai se cansar de fazer bem, pela fé, você vai fazer bem. Porque a palavra de Deus nos anima, nos exorta, para que nós possamos fazer o bem porque estamos em Jesus Cristo. Deus é tão bom. Por meio da sua palavra, nós podemos entender os caminhos insondáveis do amor de Deus. Nós devemos alicerçar toda a nossa vida no amor de Deus. A raiz que fala do arraigados aqui, a raiz que é profundamente criada e implantada, só pode vir de uma semente. Essa semente só pode ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, uma vez implantada em nosso coração, vai criar raízes profundas, como um prédio que precisa de alicerces para que aquele solo onde o prédio foi construído receba toda a força, o peso daquele edifício. É para isso que serve o alicerce. Não é o concreto que está lá embaixo, é a ferragem, é a maneira como foi feito para receber toda essa carga. Eu consigo carregar hoje, acho que uns 8 tijolos em 2 viagens. Quanto pesa essa parede? Eu estou pesando 75 quilos. Vamos somar todos nós juntos. Ficarmos em cima de uma laje. Quanto carga é essa que está em cima? Tremenda. Que carga é essa? Que força é essa que faz com que o solo permanece, não está rachado? A nossa terra é Jesus Cristo. O nosso alicerce é Jesus Cristo. As raízes profundas é a palavra de Deus. Pode vir um vento, pode vir um chuva, pode vir as dores, podem vir as doenças, pode vir inclusive a morte. Nem a morte vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Estamos firmes do Senhor, estamos arraigados do Senhor. Isso mudou a nossa personalidade. 25 anos atrás eu não era habilitado para falar disso. Cristão e cristã, você tem uma nova personalidade, é reformado de acordo com a palavra de Deus. Que Deus opere em nós aquilo que Ele deseja. E saiba você, homem, mulher, cristão, cristã, o seu ministério está diante dos olhos do Senhor. E onde você colocar a planta dos seus pés, você vai levar a glória de Deus. O sol se apaga, nós aqui mudamos
mudamos de posição e o sol não nos alcança. A luz jamais se apaga. E nós vamos levar a luz do Evangelho onde nós estivermos, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai eterno, nós te glorificamos porque o Senhor é nosso Deus. Nós te glorificamos porque, mesmo nós sendo seres humanos, que tivemos uma opção de vida